Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição de sábado. Nós chegamos agora ao vivo com os principais destaques da última semana. O número de venezuelanos no Brasil cresceu e é o maior que o registrado há 12 anos. Segundo o IBGE, os imigrantes da Venezuela superam os portugueses e passaram a ser a maioria entre os estrangeiros no país. Até 2010, o Brasil tinha menos de 600 mil imigrantes, dado do censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 12 anos depois, o número saltou para cerca de 1 milhão, segundo o levantamento mais recente de 2022. Um aumento de 70%, que revela uma nova configuração migratória no país. A mesma pesquisa mostra que a Venezuela passou a liderar o ranking das nacionalidades. Portugueses, bolivianos, haitianos, paraguaios e argentinos também estão entre os grupos mais numerosos. O município de Pacaraima, de fato, ele não tem uma estrutura para abrigar essa quantidade significativa de venezuelanos. Então, desde 2018, o governo federal, em apoio com organizações internacionais, tem promovido a Operação Acolhida, na qual esses venezuelanos eles são levados de maneira voluntária para outras regiões do Brasil. Nesse ponto, Dourados se destaca como a quinta cidade que mais recebeu venezuelanos via Operação Acolhida. E Dourados acaba sendo um atrativo principalmente por conta do perfil agroindustrial. Nós temos aqui importantes frigoríficos como a JBS e a BRF que oferecem vagas de emprego sinalizadas na qual esses migrantes podem vir a trabalhar já com contrato de trabalho, carteira, tudo formalizado. Em 2010, o IBGE registrou apenas 2.900 venezuelanos vivendo no Brasil. No censo de 2022, esse número saltou para mais de 270 mil. Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, tem hoje a maior proporção de estrangeiros, 12% da população. Em 2010, eles eram apenas 1%. Já em Mato Grosso do Sul, o total de imigrantes passou de 14 mil para mais de 26 mil. Os venezuelanos aqui também cresceram. Eram 16 em 2010 e hoje já são mais de 4.240, segundo o IBGE. Por trás dos números, há histórias de quem deixou seu país, sua língua, sua vida. A venezuelana Rosana Daza veio ao Brasil em 2015. Foram 7 dias até chegar a Itaquiraí, no sul do estado. Hoje vive em Dourados e a maior dificuldade foi a linguagem. Porque foi muito complexo, não entendia nada mesmo. Meu pensamento, ainda não falando a língua portuguesa, era isso que muitas pessoas hoje pensam sobre o espanhol, que era muito igual, a gente ia se entender, e eu pensei que não ia ser tão difícil. Mas foi mesmo a gente tanto falar como entender o que as pessoas falavam. O que era obstáculo virou propósito. Rosana ajuda outros imigrantes aqui em Dourados por meio da Dunamis Multicultural, uma associação que ela ajudou a criar. Já publicou 4 livros e hoje cursa letras na Universidade Estadual. Entre meus planos está poder dar aula, tanto na escola como na universidade, poder contribuir de uma forma mais consolidada, allegada da população imigrante, até porque a gente está já fazendo com a associação trabalhos voluntários, de acolhimento linguístico, e até o ponto que não sou já criança imigrante, até professores brasileiros a gente já está ajudando a como se adaptar a esse contexto que é tão difícil de contato com o diferente. E olha, golpistas têm usado o nome de advogados para enganar clientes e conseguirem transferências bancárias. O golpe do falso advogado tem se tornado cada vez mais comum no Mato Grosso do Sul. A
Este homem, que prefere não ser identificado, recebeu mensagens supostamente enviadas pela advogada que o representava. Ela informava que o processo tinha decisão favorável e que R$67 mil haviam sido liberados. Eles pegaram e mandaram para mim um WhatsApp fake da minha advogada, e aí colocaram a foto dela e me mandaram um processo, o processo meu, né? E aí eu olhei e tal, conferi, e aí realmente, só que o número estava estranho, da doutora que está mexendo na minha casa, e eu, como olhei no número do processo, eu acreditei, veio todas as informações e eu acreditei. Logo depois, o homem recebeu uma ligação de um suposto diretor do fórum, que pediu uma série de transferências bancárias, prometendo que os valores seriam devolvidos junto com a quantia final do processo. Ao todo, a vítima perdeu R$5.100. E aí eles distribuíram esse dinheiro por TED. Aí encerrou a ligação. Aí deu a entender que eu caí num golpe. Este é o golpe do falso advogado, uma prática criminosa enquadrada no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, que trata do estelionato, ato de enganar alguém para obter vantagem indevida. Em Mato Grosso do Sul, 5.600 casos de estelionato foram registrados somente nos 6 primeiros meses deste ano. Destes, 10,7% foram em Dourados, segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Os golpistas utilizam estratégias cada vez mais sofisticadas para enganar as pessoas. Qualquer um pode ser vítima. Eu tive casos aqui de pessoas leigas, sem conhecimento, que caíram, como também vi casos de pessoas instruídas, conhecedoras, e, infelizmente, também caíram no golpe. Algumas orientações podem ajudar a evitar esse tipo de crime. Confira sempre se está falando com o profissional correto. Entre em contato pelos canais já conhecidos ou vá pessoalmente até o escritório. Evite enviar dados pessoais ou realizar pagamentos sem ter certeza da identidade do interlocutor. Para aqueles que caíram no golpe e perderam dinheiro, eu oriento a procurar a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, porque as autoridades policiais precisam tomar conhecimento, porque só assim eles vão conseguir fazer uma investigação e desarticular esses criminosos. A presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, em Dourados, Edna Bonelli, alerta que muitos dos criminosos têm acesso aos dados dos processos, o que torna a abordagem mais convincente. Os processos, na sua maioria, eles são públicos. E agora também com a facilidade de ser virtual. A grande maioria que está fazendo parte desses golpes não estão sob segredo de justiça. Que quando estão sob segredo de justiça, há uma dificuldade de acesso de qualquer pessoa. Para facilitar a identificação desses golpes, a OAB de Mato Grosso do Sul criou um canal de denúncias no site oficial, destinado a advogados que tiveram clientes prejudicados. A OAB Nacional, em Brasília, também disponibilizou um meio de denúncia para casos semelhantes em todo o país. Por último, ele criou uma plataforma chamada de Confirme Adv, ou seja, confirme o advogado. E essa plataforma já é para a sociedade, já é para as pessoas, já é para esses clientes que talvez estivessem aí na mira desse golpista. Tem que ficar sempre atento. E olha, agora falando de saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde, vai oferecer 2 novos tratamentos para endometriose. Estima-se que 8 milhões de brasileiras sofram do problema. Muitas mulheres encaram a cólica menstrual forte como um sintoma normal.
Mas muitos médicos afirmam que ela é um sinal de alerta, ou seja, um dos principais sintomas associados à endometriose, doença que atinge 1 a cada 10 brasileiras, de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar de não ter causa definida nem cura, a endometriose é tratável. A endometriose é caracterizada pelo crescimento do endométrio, tecido que reveste o interior do útero e descama durante a menstruação, em locais fora da cavidade uterina, causando dores e inflamação. A doença costuma ser associada à genética, a desequilíbrios hormonais e ao sistema imunológico. A gravidade e evolução da doença varia de pessoa para pessoa. Ela pode piorar com o tempo, com o tecido do endométrio se disseminando pelo interior do corpo ou não manifestando mais sintomas. Mas descobrir o quadro antes e iniciar o tratamento é primordial para que o quadro não evolua. O Ministério da Saúde decidiu incorporar ao Sistema Único de Saúde, o SUS, 2 novas tecnologias para tratamento: o dispositivo intrauterino, o DIU, e o desogestrel. De acordo com o National Institute of Health, principal agência de pesquisa biomédica e em saúde dos Estados Unidos, o DIU é um tipo de dispositivo intrauterino hormonal, um pequeno pedaço de plástico liso em forma de T que é inserido no útero. O dispositivo libera um hormônio chamado levonorgestrel, que ajuda a suprimir o crescimento do tecido endometrial fora do útero. Ele é especialmente útil para mulheres que não podem usar anticoncepcionais combinados com estrogênios e progesterona. A outra modalidade de tratamento é o desogestrel, um anticoncepcional hormonal que atua principalmente inibindo a ovulação. Ele age bloqueando a atividade hormonal que impede o crescimento do endométrio fora do útero. Estima-se que a endometriose atinja 200 milhões de mulheres no mundo todo e cerca de 8 milhões no Brasil. A pasta da saúde disse ter observado um aumento de 30% na assistência relacionada à endometriose na atenção primária nos últimos 2 anos. O número de atendimentos passou de 115 mil em 2022 para 144 mil em 2024. Na atenção especializada, o aumento foi ainda maior, de 70%, passando de 31.700 atendimentos em 2022 para 53.700 em 2024. Também houve um aumento de 32% nas internações pela doença. Em nota, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que, mais do que inovação, o objetivo é garantir cuidado oportuno e eficaz para milhares de mulheres que convivem com a dor e o impacto da endometriose no seu dia a dia. Um estudo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre lançou mais um olhar preocupante sobre o envelhecimento da população. O mal de Parkinson, que hoje afeta 500 mil brasileiros, pode dobrar até 2060, se não forem tomadas medidas preventivas contra a doença. São quase 10 anos vivendo com Parkinson. Vera estava com 55 anos quando descobriu a doença. Para mim foi um susto. Não tem ninguém na minha família que tenha Parkinson. Com o tempo eu fui perdendo equilíbrio. Caía, do nada eu caía. E se estivesse parada assim conversando com ele, me virar, puf, chão. Eu deixava as coisas cair, tinha dificuldade de ficar segurando as coisas. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre revelou que mais de 500 mil brasileiros com 50 anos ou mais vivem atualmente com a doença. No entanto, o número pode dobrar até 2060. Eles observaram essa prevalência que progressivamente ela vem aumentando. Então, a projeção
a cada ano se observa um crescimento dessa prevalência, né? Então, a estimativa é que daqui a 20 anos a gente vai ter o dobro de pacientes com Parkinson. O desafio principal é conseguir dar atendimento para toda essa população e a gente tem que pensar que isso, dobrando, a gente tem que ter um planejamento, né, em saúde para dar conta dessa demanda que vai aumentar. O estudo analisou pessoas com 50 anos ou mais em todas as regiões do Brasil. O envelhecimento populacional é um dos principais impulsionadores desse crescimento e homens devem ser os mais afetados, segundo o levantamento. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa que afeta os movimentos do corpo. É caracterizada por tremores, rigidez muscular, lentidão e desequilíbrio. E a maior parte dos diagnósticos aparece já tardiamente, o que acarreta ainda mais esse cenário preocupante. O tratamento do Parkinson é a reposição da substância que falta. No início do tratamento, isso é relativamente fácil de atingir, né? A gente, com pequenas doses da dopamina, né, que é a levodopa, que é o medicamento que a gente usa, o paciente fica muito bem. Isso é uma questão até do diagnóstico precoce, porque o paciente responde muito bem ao tratamento. Mas às vezes chega um ponto que ele não tem uma qualidade de vida adequada, que ele fica meio numa montanha-russa, né? Melhora, piora, né? Fica travado, às vezes tem alguns movimentos involuntários, e isso representa uma perda importante de qualidade de vida. E hoje a gente tem uma das ferramentas do tratamento é a cirurgia do Parkinson, né? Que é um implante de eletrodos profundos que estimula um determinado núcleo no cérebro e faz com que o paciente se mantenha mais estável, né? Com melhor controle dos sintomas motores. A gente tendo fé, consegue ter equilíbrio, pode ter uma vida normal, com limitações, mas dá para viver. E veja a seguir, estudo aponta que 60% dos adultos brasileiros não praticam atividades físicas. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Não saia daí. E o Redação HIT está de volta com as principais notícias. 60% dos brasileiros não praticam atividade física e o motivo alegado é a falta de tempo. Todos os detalhes você confere agora com Alexandre Cardoso. Um estudo aponta que 60% dos adultos brasileiros não praticam atividades físicas no seu tempo livre, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o que acende um alerta para os riscos do sedentarismo e os prejuízos para a saúde pública. Segundo a OMS, o ideal seria pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 minutos de atividade intensa, associadas a sessões de musculação. No Brasil, somente 40% das pessoas com idade a partir de 18 anos seguem essas recomendações da OMS. A situação é tratada com preocupação por especialistas, pois o sedentarismo está ligado a várias doenças como hipertensão, obesidade e distúrbios neurológicos, como o declínio funcional e a depressão. A mudança de hábitos não é uma tarefa fácil, mas pode começar pela decisão individual de se exercitar e encontrar as condições que se adaptem à sua rotina. A principal alegação é a falta de tempo, mas pequenas iniciativas podem fazer a diferença, como utilizar escadas ao invés do elevador e andar o máximo possível nos deslocamentos diários. Apostar nos treinos curtos também pode ser uma opção para quem não tem tanto tempo para se dedicar às práticas. Treinos de 15 minutos de exercícios como o HIIT, que alternam períodos de exercícios em ritmo forte com um tempo de descanso, já trazem melhoras para o acondicionamento cardiovascular e parecido com o de treinos mais longos. No fim, o importante mesmo é não ficar parado.
Especialistas alertam que o inverno pode agravar quadros de compulsão alimentar. Quem traz os detalhes novamente é o Alexandre Cardoso. Com a chegada do inverno e do tempo frio, a hora de comer se torna um momento muito mais especial e prazeroso. Mas especialistas alertam que exatamente nessa época do ano pode acontecer mudança nos hábitos alimentares e piorar quadros de compulsão. Segundo especialistas, o inverno tem a tendência de aumentar o desejo por alimentos reconfortantes, que ajudam principalmente a enfrentar as baixas temperaturas. Muitos alimentos, como sopas e massas, proporcionam uma sensação temporária de conforto e alívio emocional, o que pode levar a episódios de compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um transtorno que tem como característica o grande consumo de alimentos, na maioria das vezes ricos em calorias e carboidratos, levando a um sentimento de culpa e vergonha depois do descontrole. Ainda segundo os especialistas, a falta de luz solar e o frio, que são características dessa época do ano, afetam negativamente o humor das pessoas, levando a quadros de tristeza e ansiedade. A compulsão se torna uma forma de lidar com esses sentimentos desconfortáveis, buscando prazer temporário na comida, já que no inverno as pessoas tendem a passar mais tempo dentro de casa e o isolamento pode levar ao tédio e à solidão. E algumas pessoas podem recorrer à comida para preencher um vazio emocional. A compulsão alimentar pode causar diversos prejuízos à saúde, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O transtorno pode causar problemas como doenças cardíacas, obesidade, diabetes tipo 2 e até contribuir para o desenvolvimento de outros transtornos alimentares, como a bulimia. Por isso, a busca por ajuda profissional é fundamental para lidar com o distúrbio da melhor maneira possível. O tratamento pode envolver terapia cognitiva comportamental e também o uso de medicamentos em alguns casos. E nesta edição nós vamos conhecer uma cidade muito bonita chamada Petrolina, capital da uva. A joia do sertão pernambucano, terra de frutas exuberantes. Assim é conhecida a cidade de Petrolina, em Pernambuco. Situada às margens do Rio São Francisco, o município se destaca por sua economia dinâmica, um forte setor agrícola e um crescente desenvolvimento turístico. O rio é o principal cartão postal, trazendo vida à Petrolina. Através de suas águas, a cidade fertilizou suas terras e começou a produzir diversas variedades de frutas, com a uva sendo a principal delas. E vamos com uma câmera agora de Petrolina para você ver o céu neste momento. E olha, a cidade tem uma rica história que está intimamente ligada ao Rio São Francisco. A presença do rio foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura na região e, consequentemente, para a formação do município. A mistura de culturas e tradições pode ser vistas nas festividades locais que refletem a diversidade da população. E assim a gente encerra a edição deste sábado. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Um excelente final de semana para você.